Eu nunca vou esquecer o cheiro daquela noite. Peru assando no forno, farofa com passas e castanhas, aquele cheiro de canela e cravo que sempre fazia em dezembro. A mesa da sala estava posta com a toalha bordada que minha mãe me deixou, os pratos que juntei centavo por centavo no centro da cidade, as luzinhas de Natal piscando na janela. Era véspera de Natal aqui em Fortaleza, e o calor daquela noite de dezembro não apagava a magia que eu tentava criar. Eu estava suada, cansada, mas feliz. Meu filho ia chegar com a família. Meus netos iam comer minha comida. Era tudo o que eu queria. Quando ouvi a porta abrir, meu coração pulou. Enxuguei as mãos no avental e fui receber. Mas a cara do meu filho, do meu Marcelo, não era de Natal. Era de tempestade. A Patrícia, minha nora, entrou atrás dele com aquele jeito de quem não quer estar ali. Os meninos, meus netinhos de 7 e 9 anos, vieram me abraçar, mas logo foram empurrados para a sala. "Cadê o dinheiro, mãe?" Foi a primeira coisa que ele disse. Nem boa noite, nem Feliz Natal. Cadê o dinheiro? Meu estômago virou. Eu sabia o que vinha. Fazia semanas que ele estava cobrando, dizendo que as contas estavam atrasadas, que eu não contribuía, que a aposentadoria de professor não dá para nada. Eu já tinha dado tudo o que podia. Meu 13º tinha ido todo para ele no mês anterior. Eu não tinha mais nada. "Filho, hoje é véspera de Natal, vamos sentar, comer, depois a gente conversa sobre isso com calma." Conversa nada. Ele bateu a mão na mesa e o barulho fez os meninos se encolherem no sofá. "Você mora aqui de graça, não paga aluguel, não paga conta, não ajuda em nada, eu não aguento mais sustentar essa casa sozinho." Minha boca secou. As palavras que eu ia dizer morreram na garganta. Eu olhei para Patrícia procurando algum apoio, mas ela desviou o olhar. Olhei para os meus netos, que me olhavam com medo. Olhei para o meu filho, aquele homem de 42 anos que eu criei sozinha, que eu embalei no colo quando o pai dele nos abandonou, que eu vesti, alimentei, paguei escola particular vendendo brigadeiro na rua. "Marcelo, essa casa, eu paguei essa casa com meu trabalho de 30 anos. Essa casa tá no meu nome." Ele gritou tão alto que senti o chão tremer embaixo dos meus pés. "No meu nome, mãe. Você acha que pode ficar aqui para sempre de graça, enchendo a geladeira com suas coisas, gastando luz, gastando água, e eu que me vire para pagar tudo?" Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. 68 anos de vida e eu nunca tinha sentido tanta vergonha. Velha folgada, paga o aluguel ou vai embora. O silêncio que caiu depois dessas palavras foi o mais pesado da minha vida. Até as luzinhas de Natal pareceram parar de piscar. Meus netos começaram a chorar baixinho. Patrícia pegou o celular, fingindo que não estava ouvindo nada. E eu fiquei ali, em pé, na porta da cozinha, com um avental ainda amarrado na cintura, sentindo meu coração se partir em 1000 pedaços. Naquele momento, em pleno Natal, eu percebi que não tinha mais filho. Eu tinha um carrasco dentro de casa. Se você já foi humilhada dentro da própria casa por alguém da família, se inscreve no canal, deixa o like e comenta "Eu não sou peso morto", para eu saber que você está aqui comigo. Deixa eu te contar como eu cheguei nessa situação. Meu nome é Helena. Nasci em 1957, numa casa pequena no bairro do Mucuripe, aqui em Fortaleza mesmo. Minha mãe lavava roupa para os outros, meu pai era pedreiro quando tinha serviço. A gente não tinha luxo, mas tinha dignidade. Minha mãe sempre dizia: "Helena, estuda, estuda para não depender de homem nenhum." E eu estudei. Fiz magistério, me formei professora aos 19 anos. Aos 22, conheci o Rogério num baile de carnaval. Ele era bonito, trabalhava numa loja de tecidos, sabia dançar que era uma beleza. Casamos em 1980, numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Ou pelo menos eu achava que era amor. Marcelo nasceu em 1983. Foi parto difícil, quase morri, mas quando botaram aquele menino nos meus braços, eu soube que era por ele que eu ia viver dali pra frente. O Rogério ficou feliz no começo, mas aos poucos foi ficando distante. Reclamava que o menino chorava muito, que a casa estava sempre bagunçada, que eu não tinha mais tempo para ele. Quando Marcelo tinha 3 anos, o Rogério sumiu. Literalmente. Saiu para trabalhar numa segunda-feira de manhã e nunca mais voltou. Deixou a gente sem R$1, sem um recado, sem nada. Depois eu soube que tinha arranjado outra mulher em Maracanaú e tinha ido embora com ela.
Foi aí que começou minha verdadeira luta. Eu dava aula de manhã e de tarde em 2 escolas diferentes. À noite, fazia bicos de reforço escolar na minha casa. Nos finais de semana, vendia salgado em festa de aniversário. Tudo para criar meu filho, para dar estudo, roupa, comida, tudo que uma criança precisa. O Marcelo era um menino lindo, inteligente, esperto, carinhoso, dormia agarrado comigo todas as noites. Me chamava de minha rainha, levava flores que pegava no quintal da vizinha para me dar. Eu olhava para ele e pensava, valeu a pena. Todo o sofrimento valeu a pena. Durante 25 anos, a gente morou de aluguel. Mudamos 7 vezes, sempre procurando um lugar mais barato, sempre correndo atrás. Eu sonhava em ter uma casa própria, mas parecia impossível. Até que em 2005, consegui juntar uma entrada. Um apartamento pequeno, 2 quartos, no bairro do Bom Jardim. Não era grande coisa, mas era meu. Ou melhor, ia ser meu. O problema é que o banco não queria financiar para mim. Eu tinha 52 anos e ia me aposentar em alguns anos. O prazo de pagamento era longo. Coloca no nome do seu filho, disse o gerente. Ele é jovem, tem mais tempo para pagar, facilita tudo. Marcelo tinha 22 anos. Estava trabalhando numa empresa de telemarketing, ganhando até bem para a idade dele. Eu confiei. Afinal, era meu filho, meu único filho, o menino que eu criei com tanto sacrifício. Que mal poderia haver em colocar a casa no nome dele? Assinamos os papéis juntos, mas quem pagava a prestação era eu. Quem pagava o IPTU era eu. Quem pagava a luz, a água, o gás, o mercado, tudo era eu. Durante 20 anos eu paguei aquele apartamento com meu salário de professora municipal. Suor, sangue e lágrima foram para o tijolo daquela casa. Quando Marcelo tinha uns 25 anos, ele começou a mudar. Não sei se foi a adolescência tardia, se foi influência de amigos, mas ele ficou arrogante. Começou a me responder mal, a chegar tarde, a trazer gente que eu não conhecia para dentro de casa. Uma vez eu reclamei que ele tinha deixado a cozinha suja depois de fazer lanche com os amigos de madrugada. "Essa casa tá no meu nome, sabia?" ele disse, rindo. "Quem manda aqui sou eu." Na época eu ri junto, achei que era brincadeira de menino, mas a semente já estava plantada. Aos 28, ele conheceu a Patrícia. Ela trabalhava na mesma empresa que ele, era bonita, moderna, daquelas meninas que vivem no Instagram. No começo ela foi simpática comigo, mas logo percebi que ela olhava para o nosso apartamento com desdém. "É pequeno, né?" ela disse uma vez. "Vocês não pensam em trocar por um lugar melhor?" Eles casaram em 2012. Ela queria que eu saísse do apartamento para eles morarem sozinhos. O Marcelo chegou a tocar no assunto. "Mãe, a Patrícia acha que seria melhor se a senhora procurasse um lugar menor, mais adequado para a senhora." "Adequado? Marcelo, essa é a minha casa. Eu paguei por ela." "Mas está no meu nome, mãe. Juridicamente é minha." Aquilo doeu, mas eu cedi um pouco. Fui morar um tempo com minha irmã, a Célia, em Mercejana. Achei que era temporário, que logo eles iam se acertar e eu podia voltar. Mas não foi o que aconteceu. A Patrícia engravidou rapidinho. Tiveram o primeiro menino, o Theo. De repente, eu era útil de novo. Me ligavam de madrugada. "Mãe, o menino não para de chorar, a senhora pode vir aqui?" Eu ia, sempre ia. Passava dias lá, cuidando do neto, cozinhando, lavando roupa, limpando a casa. "Agora que tem o bebê, é melhor a senhora ficar morando aqui de novo, né, para ajudar", disse o Marcelo. Voltei para minha casa, mas já não me sentia mais dona de nada. Eu era a empregada, a babá, a cozinheira, mas não a dona. Tiveram o segundo menino, o Miguel, 2 anos depois. Minha rotina era acordar às 5 da manhã, preparar café, levar os meninos para a escola, buscar, dar almoço, ajudar com dever, dar banho, fazer janta. A Patrícia e o Marcelo chegavam do trabalho às 8 da noite, jantavam e iam para o quarto. Eu ficava com a louça, com a bagunça, com tudo. "Mãe, a senhora não tem mais nada para fazer mesmo, né? Já está aposentada." Eu me aposentei em 2019, aos 62 anos. Pensei que ia finalmente descansar, viajar um pouco, aproveitar a vida. Mas não, virei ainda mais útil. Agora eu estava disponível o dia inteiro. Foi nessa época que as coisas começaram a ficar realmente ruins. O Marcelo perdeu o emprego. Ficou uns meses desempregado, fazendo bicos. A Patrícia assumiu sozinha as despesas da casa. E ela cobrava. Cobrava dele, cobrava de mim. "Helena, a senhora precisa ajudar mais aqui em casa. A gente não pode sustentar todo mundo." Eu ajudava,
Deus sabe que eu ajudava. Minha aposentadoria não era grande, R$ 1.800, mas eu dava metade para o Marcelo todo mês. Dizia que era para ajudar com as contas. Ele aceitava sem nem agradecer. As coisas que o Marcelo falava foram ficando cada vez mais duras. Velho tem que ajudar também, mãe. Não é porque já trabalhou que vai ficar de moleza. A senhora gasta muito com bobeira, fica comprando remédio caro, essas coisas. Se a senhora quer morar aqui, tem que contribuir. Morar aqui, como se eu fosse uma hóspede, como se não fosse minha casa. A Patrícia começou a falar também. Helena, não precisa fazer tanta comida, a gente está tentando economizar. Mas quando eu não fazia comida, reclamavam que não tinha nada para comer. Helena, a senhora deixou a luz do banheiro acesa de novo. Tá vendo como a conta vem cara? Mas quando eles deixavam luz acesa, ninguém falava nada. Eu me sentia uma estranha. Tinha medo de ir para a sala assistir televisão porque podia ser que quisessem assistir outra coisa. Tinha medo de tomar banho demorado porque podiam dizer que eu gastava muita água. Tinha medo de fazer barulho na cozinha de manhã porque podiam reclamar que eu acordava eles. Eu estava vivendo na ponta dos pés dentro da minha própria casa. Teve uma noite que eu estava lavando a louça. Já passava das 11, todo mundo dormindo. Eu olhei para as minhas mãos velhas, cheias de veias, as unhas curtas de tanto trabalhar, e comecei a chorar. Chorei calada para ninguém ouvir, a água da torneira misturando com minhas lágrimas. Meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Eu perguntei baixinho. Eu criei esse menino sozinha, dei tudo o que ele precisava, e agora ele me trata como se eu fosse um peso. Mas eu não falava nada, porque eu tinha medo de que se eu reclamasse, se eu colocasse limite, ele me botasse para fora de verdade, e eu não tinha para onde ir. A Célia, minha irmã, morava num apartamento minúsculo com o marido e 2 filhos adultos. Não tinha espaço para mim. Meus outros parentes eram distantes, e eu, com minha aposentadoria michuruca, não conseguia alugar um lugar decente sozinha aqui em Fortaleza. Então eu engolia a humilhação, engolia as palavras duras, engolia a dor e continuava servindo. Servindo comida, servindo amor, servindo minha vida inteira numa bandeja. Os meses foram passando e a situação foi piorando. O Marcelo arranjou outro emprego, mas ganhava menos. Ele ficou ainda mais amargo. Começou a beber mais também. Cerveja todo dia quando chegava em casa. Final de semana, às vezes exagerava. Foi num desses finais de semana que ele soltou a primeira bomba. Mãe, eu e a Patrícia estamos pensando numa coisa. Esse apartamento tá valendo uns R$ 300 mil hoje em dia. Se a gente vender, dá para comprar uma casa maior, em outro bairro. Mas a senhora ia ter que procurar um lugar para a senhora. Meu mundo caiu. Vender? Vender a casa que eu construí? Marcelo, essa casa, eu paguei ela. Foi meu trabalho de 20 anos. Mãe, legalmente ela é minha. Tá no meu nome. E eu preciso fazer o que é melhor para minha família. A senhora entende, né? Minha família. Como se eu não fizesse parte. Como se meus netos não fossem meu sangue também. Como se aquelas paredes não tivessem meu suor. Eu consegui adiar conversa. Disse que a gente precisava pensar com calma, que era uma decisão grande. Mas a semente do medo foi plantada. E cresceu. Cresceu tanto que eu passei noites sem dormir, imaginando onde eu ia parar, imaginando minha vida virando uma bagunça de caixas e despejo. Chegou novembro. Eu sempre amei novembro e dezembro. Época de Natal, de família, de amor. Mas aquele ano de 2025, eu sentia uma pedra no peito. As coisas em casa estavam tensas. O Marcelo estava nervoso com o trabalho, a Patrícia reclamando de tudo, os meninos sentindo o clima pesado e ficando mais quietos. Eu tentava manter a magia. Comprei uma árvore de Natal pequena, enfeitei a sala com o que podia, planejei a ceia de Natal com todo carinho. Peru, farofa, arroz com passas, aquela comida que minha mãe fazia e eu aprendi a fazer. Queria que fosse uma noite bonita. Queria que a gente se lembrasse que éramos uma família. Comprei os presentes para os meninos com o dinheiro que tinha guardado. Não era muito, mas comprei. Embrulhei com capricho. Botei debaixo da árvore. Na véspera de Natal, acordei cedo. Comecei a preparar tudo. O calor de Fortaleza estava de matar, mas lá estava eu, no fogão, suando, mas feliz, porque eu ainda tinha esperança.
esperança de que naquela noite a gente ia se olhar nos olhos e lembrar do amor que já teve. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles chegaram e o Marcelo perguntou pelo dinheiro, quando ele gritou comigo, quando ele me chamou de velha folgada, quando ele mandou eu pagar aluguel ou ir embora, tudo dentro de mim desabou. Eu saí da sala sem falar nada. Fui pro meu quarto, fechei a porta, sentei na cama e chorei. Chorei tanto que pensei que ia secar por dentro. Ouvi os barulhos lá fora. A Patrícia mandando os meninos comerem. O Marcelo falando alto no telefone com alguém. A TV ligada. A vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de me rasgar por dentro. Fiquei no quarto a noite inteira. Não comi nada. Não saí nem pra beber água. Só fiquei ali, sentada no escuro, com o coração partido. Naquela noite, pela primeira vez, eu tive medo de verdade. Do meu próprio filho. Se essa parte já apertou seu peito, comenta chega de humilhação e manda essa história pra alguém que precisa acordar pra realidade. No dia seguinte, dia de Natal, acordei com o corpo doendo. Doía a coluna, doíam as pernas, doía o peito. Será que era infarto? Não, era só o meu coração que tinha quebrado mesmo. Olhei no espelho do banheiro. Meus olhos estavam vermelhos, inchados. Meu rosto estava daquele jeito cansado, daquele jeito de quem desistiu. Eu não me reconheci. Quem é você? Perguntei baixinho para aquela mulher no espelho. Você era a Helena que criou um filho sozinha, a Helena que trabalhou 30 anos sem reclamar, a Helena que tinha orgulho, que tinha força. Onde você foi parar? Saí do banheiro e fui para a cozinha. A casa estava em silêncio. Eles tinham saído cedo, levado os meninos para a casa da família da Patrícia. Nem avisaram, nem me chamaram. Deixaram os restos da ceia na mesa, louça suja na pia. Comecei a lavar tudo, no automático, mas minhas mãos tremiam e de repente eu parei. Parei no meio da louça e pensei, por quê? Por que eu tô fazendo isso? Larguei a esponja, sentei na mesa da cozinha e ali sozinha, no dia de Natal, eu tomei uma decisão. Eu não ia deixar meu filho me tratar daquele jeito, não ia deixar minha vida terminar assim, com humilhação, com medo, sem dignidade. Mas o que fazer? Eu era uma velha de 68 anos, sem dinheiro, sem casa no meu nome, sem poder. Como eu ia reagir? Aí eu lembrei da Neuza. A Neuza era minha vizinha do apartamento 302, uma mulher de uns 75 anos, viúva, aposentada, mas cheia de energia. A gente sempre conversava no elevador. Uma vez ela me contou que tinha passado por uma situação parecida com a filha e tinha procurado ajuda. No dia 26, eu bati na porta dela. Helena? Minha filha? Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? E eu desabei, contei tudo, chorei ali, no sofá da casa dela igual criança. Ela me abraçou, me deu chá, me escutou com paciência. Helena, você sabe que ele não pode colocar você na rua assim, né? Ela disse olhando bem nos meus olhos. Mas a casa tá no nome dele, Neuza. E daí? Você é mãe dele. Você pagou essa casa. Você morou lá a vida inteira. E além disso, você é idosa. A lei protege idoso, minha filha. Ele não pode fazer isso com você. Lei? Que lei? Vem cá. Ela me levou pro computador dela e começou a me mostrar coisas na internet. Estatuto do idoso, direito à moradia, violência psicológica contra idoso. Cada coisa que ela ia mostrando, meu coração ia batendo mais rápido. Você precisa procurar ajuda, Helena. Tem a Defensoria Pública, tem o CRAS, tem a Delegacia do Idoso. Você não pode ficar assim. Isso que ele tá fazendo com você é crime. Crime. Meu filho estava cometendo um crime contra mim. Na segunda-feira, dia 27, eu acordei diferente. Ainda estava com medo, ainda doía tudo, mas tinha uma fagulha dentro de mim que não existia antes. Uma fagulha de raiva, de indignação, de vontade de lutar. Arrumei minha bolsa, botei documentos que tinha, minha identidade, CPF, comprovante de aposentadoria. A Neuza tinha me dado o endereço da Defensoria Pública.
Fica no centro de Fortaleza. Saí do apartamento sem falar com ninguém. Marcelo tinha ido trabalhar. Patrícia estava na sala com os meninos. Nem olhei para ela. Peguei o ônibus. Fazia tempo que eu não andava de ônibus sozinha pela cidade. Fortaleza estava cheia, aquele movimento de fim de ano. Mas eu não tinha cabeça para nada disso. Só pensava, eu preciso de ajuda. A defensoria era cheia de gente. Gente precisando de advogado, de orientação, de justiça. Peguei uma senha. Esperei 2 horas, mas eu não ia desistir. Quando chegou minha vez, uma moça jovem de uns 30 anos me atendeu. Ela tinha um jeito doce, calmo. Dona Helena, pode contar para mim o que está acontecendo? E eu contei. Contei tudo. Desde quando eu comprei a casa, desde quando coloquei no nome do filho, desde as humilhações, até o grito de Natal. Ela me ouvia anotando tudo num computador. Às vezes fazia uma pergunta, às vezes parava e me olhava com pena. Mas não era a pena que me fazia sentir fraca, era a pena de quem entende, de quem sabe que aquilo é injusto. Dona Helena, a senhora está sofrendo violência psicológica. Isso é crime previsto no Estatuto do Idoso. Ele não pode ameaçar expulsar a senhora de casa. Não pode cobrar aluguel da própria mãe que sempre contribuiu com as despesas. Não pode humilhar a senhora desse jeito. Violência psicológica. Eu nunca tinha pensado nisso assim. Para mim, violência era bater, era machucar fisicamente. Mas aquilo que o Marcelo fazia comigo também era violência. Violência que não deixava marca roxa no corpo, mas destruía a alma. O que eu posso fazer? Perguntei, e minha voz saiu fina, assustada. Primeiro, a gente vai fazer um registro dessa situação. Depois, vamos analisar a questão da casa. Se a senhora pagou, se sempre morou lá, a senhora tem direito real de habitação. Mesmo que o imóvel esteja no nome dele, a senhora não pode ser tirada de lá arbitrariamente. E se ele continuar ameaçando ou humilhando, a gente pode pedir uma medida protetiva de urgência. Medida protetiva contra o meu próprio filho. Saí da defensoria com um papel na mão, com orientações, com telefones de contato. Mas mais do que isso, eu saí com algo que tinha perdido fazia tempo: esperança. No ônibus de volta, olhei pela janela. Fortaleza passava lá fora, com seu calor, seu movimento, sua vida. E eu pensei, eu também tenho direito de viver. Eu também mereço respeito. Quando cheguei em casa, o Marcelo já tinha chegado do trabalho. Estava na sala, assistindo futebol. Me olhou de cara feia. Onde a senhora estava? Fui resolver umas coisas. Que coisas? Respirei fundo. Minha voz quase falhou, mas consegui falar. Fui na defensoria pública. Ele desligou a TV. Levantou do sofá. Veio até perto de mim. Defensoria? Pra quê? Pra saber dos meus direitos. Seus direitos? Ele riu, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada de deboche. A senhora não tem direito nenhum aqui, mãe. Essa casa é minha. Essa casa eu paguei, Marcelo. Durante 20 anos eu paguei. E eu não vou sair daqui, só porque você tá me ameaçando. Ameaçando? Eu não tô ameaçando ninguém. Eu só falei a verdade. A senhora é um peso. A senhora não contribui com nada. Só gasta, só atrapalha. Cada palavra era uma facada. Mas dessa vez eu não ia chorar. Não ia abaixar a cabeça. Eu contribuo sim. Eu sempre contribuí. Quem cuidou de você quando era bebê? Quem pagou sua escola? Quem te vestiu, te alimentou, te deu tudo? Quem cuidou dos seus filhos? Quem pagou essa casa? Fui eu, Marcelo. Eu. Isso foi obrigação de mãe. E respeito é obrigação de filho. Mas você não aprendeu isso, né? Ele ficou vermelho de raiva. Avançou em mim. Eu dei um passo para trás. A senhora vai ver. Vou vender essa casa. E aí a senhora vai ter que se virar. Você não vai vender nada. E se você continuar me ameaçando, eu vou fazer um boletim de ocorrência por violência contra idoso. E posso pedir medida protetiva contra você. Ele ficou parado. Acho que não esperava isso. Não esperava que a mãe dele, a velhinha que ele pisava todo dia, tivesse coragem de reagir. A senhora tá louca, tá louca. Não, Marcelo,
eu tô lúcida pela primeira vez em muito tempo. Ele saiu batendo a porta. Ouvi o carro ligando lá embaixo, ouvindo ele indo embora, acelerando o Fiat. A Patrícia apareceu na sala, me olhou com cara de espanto, mas não falou nada, voltou pro quarto. Eu fiquei ali, em pé na sala, tremendo, mas não era de medo, era de adrenalina, era de força, porque pela primeira vez em anos eu tinha me defendido. Aquela noite eu dormi igual criança, porque eu tinha feito o que precisava fazer. Os dias seguintes foram estranhos. O Marcelo me evitava, Patrícia também. Os meninos ficavam confusos, sentindo que alguma coisa tinha mudado. Eu continuava fazendo minhas coisas, mas agora com a cabeça erguida. Não era mais capacho, era dona da minha dignidade. Voltei na defensoria mais 2 vezes. A moça que me atendeu, a doutora Juliana, explicou tudo direitinho. Me mostrou que mesmo com a casa no nome do Marcelo, eu tinha direito de continuar morando ali, porque eu contribuí para a compra, porque morava lá há 20 anos, porque era minha residência habitual. Ela me disse que, se fosse necessário, a gente podia entrar com uma ação de reconhecimento de união estável patrimonial ou de direito real de habitação. Mas vamos tentar resolver isso sem processo, dona Helena. Às vezes, quando o filho percebe que a mãe sabe dos direitos dela, ele para com as ameaças. Mas o Marcelo não parou. Foi numa quinta-feira à noite, já quase 10 horas. Eu estava no meu quarto lendo, tentando me acalmar. Ouvi a porta abrir, passos pesados. Ele tinha bebido, dava para sentir o cheiro de longe. Ele bateu na minha porta. Mãe, abre essa porta! Abri, não ia me esconder. Ele entrou cambaleando um pouco, com os olhos vermelhos. Eu já falei que eu vou vender essa porcaria desse apartamento. Já falei com um corretor. Daqui a 2 meses isso aqui tá vendido e a senhora vai ter que arranjar outro lugar para morar. Meu coração acelerou. Mas eu não ia deixar ele me ver com medo. Marcelo, senta aqui. Vamos conversar. Conversar nada. Eu cansei de conversar. A senhora acha que pode me desafiar? Acha que porque foi lá na defensoria eu vou ter medo? Eu não tenho medo de nada. Então você devia ter, porque o que você tá fazendo comigo é crime. Crime? Ele gargalhou. Que crime, mãe? Eu só quero vender a minha casa. Você não pode me colocar na rua, Marcelo. Eu tenho o direito de morar aqui. Paguei essa casa durante 20 anos. Moro aqui há 20 anos. E sou sua mãe. Sou idosa. A lei me protege. Que lei que nada, a senhora tá inventando coisa. Fui até minha bolsa e peguei os papéis que a doutora Juliana tinha me dado. Mostrei para ele. Tá aqui. Estatuto do Idoso. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. O que você está fazendo comigo é violência psicológica. E tem mais. Eu tenho direito real de habitação. Mesmo com a casa no seu nome, você não pode me expulsar. Ele pegou os papéis, leu por cima, amassou e jogou no chão. Papelada não significa nada. Eu vou fazer o que eu quiser com a minha propriedade. Foi nesse momento que algo dentro de mim explodiu. Não era mais medo, não era mais dor, era raiva. Raiva de anos engolindo sapo, de anos sendo pisada, de anos me anulando por esse menino ingrato. Não vai não, Marcelo. Minha voz saiu firme, dura. Você não vai fazer nada, porque se você continuar me ameaçando, se você tentar me expulsar daqui, eu vou na delegacia e faço um boletim de ocorrência contra você. E vou pedir medida protetiva, e se for preciso, vou entrar na justiça para garantir meu direito de morar aqui. E sabe o que mais? Eu vou processar você por todos os danos morais que você me causou, por cada humilhação, por cada vez que me chamou de peso morto, de velha folgada, de inútil. A senhora não tem coragem. Não tenho? Quer ver? Peguei meu celular, liguei para o número que a doutora Juliana tinha me dado. Era o plantão da delegacia do idoso. Atendia 24 horas. Alô? Boa noite. Meu nome é Helena Maria dos Santos. Eu preciso registrar uma ocorrência de ameaça e violência psicológica contra idoso. O agressor é meu filho. Ele tá aqui agora, na minha casa, bêbado, me ameaçando de expulsão. A voz do outro lado me orientou. Me disse para ficar calma. Perguntou meu endereço. Disse que ia mandar uma viatura. Marcela ficou branco igual papel. A senhora tá louca? Tá chamando a polícia pra cima do seu próprio filho? Eu passei a vida te defendendo, Marcelo. Agora sou eu que preciso me defender de você. Ele ficou ali, parado, olhando pra mim como se não me conhecesse. E talvez não conhecesse mesmo. Porque aquela Helena que abaixava a cabeça, que aceitava tudo calada, que morria de medo de desagradar o filho, aquela Helena tinha morrido na noite de Natal. A Helena que estava na frente dele agora era outra. Era uma mulher que tinha encontrado sua voz.
A polícia chegou em 15 minutos. 2 policiais, um homem e uma mulher. Conversaram comigo, conversaram com o Marcelo. Ele tentou fazer tipo que era tudo mal entendido, que eu tava exagerando. Mas a policial mulher, uma moça novinha, mas muito séria, não engoliu a conversa dele. O senhor sabe que ameaçar ou humilhar pessoa idosa é crime, né? Pode dar de 3 meses a 3 anos de prisão, além de multa. O Marcelo empalideceu mais ainda. Fizeram um registro, me deram um número do boletim de ocorrência, me orientaram a voltar na delegacia no dia seguinte para formalizar tudo. E antes de ir embora, a policial me disse baixinho: "A senhora fez certo, viu? Muita mãe sofre isso calada, mas a senhora tem direito de viver em paz." Naquela noite, eu não salvei o meu filho. Eu salvei a mim mesma. Depois que a polícia foi embora, o Marcelo ficou um tempo andando pela sala, nervoso, bufando. A Patrícia tinha saído do quarto e estava em choque. Os meninos tinham acordado com o barulho e estavam assustados. "O que a vovó fez, pai?" O Theo, de 9 anos, perguntou com a voz tremendo. "Vai dormir", o Marcelo gritou. "Não grita com o menino", eu disse. "Vem cá, meu amor." Abracei meus netos. "A vovó não fez nada de errado. A vovó só tá se protegendo. Vocês vão entender quando crescerem." Coloquei os meninos de volta na cama deles. Quando voltei para a sala, o Marcelo já tinha saído. Ouvi o carro dele indo embora de novo. A Patrícia ficou me encarando. "A senhora exagerou, Helena. Chamar a polícia, isso pode prejudicar o Marcelo no trabalho. Pode manchar a ficha dele. E ele me humilhar na frente de todo mundo no Natal, ameaçar me botar na rua, me tratar como lixo, isso não prejudica nada?" "Patrícia, eu tentei de tudo. Conversei, expliquei, abaixei a cabeça. Não deu mais. Agora é pela lei." "Ele é seu filho." "Exatamente. Ele é meu filho. E por isso dói mais ainda ter que fazer isso. Mas eu não tenho escolha. É minha vida ou a vontade dele. E eu escolho minha vida." Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. O Marcelo saiu de casa. Foi morar num hotel por uns dias. A Patrícia ficou no apartamento com os meninos, mas mal falava comigo. A família inteira ficou sabendo. Minha irmã Célia me ligou escandalizada. "Helena, é verdade que você chamou a polícia pro Marcelo?" "É verdade." "Meu Deus do céu, Helena, isso não se faz. Ele é seu filho." "E eu sou mãe dele. E mãe também merece respeito." Alguns parentes ficaram do lado dele. Coitado do Marcelo, a mãe denunciando o próprio filho. Helena ficou louca na velhice, sempre foi dramática. Mas outros me apoiaram. A Neuza, minha vizinha, foi um anjo. Ia lá em casa todo dia, me fazia companhia, me dava força. Uma prima distante, a Joana, que eu nem via há anos, me ligou. "Helena, você fez certo. Eu passei por isso com minha mãe. Meu irmão fazia a mesma coisa com ela. Ela nunca teve coragem de reagir. Morreu deprimida, achando que era um peso. Você tá fazendo o que ela não conseguiu fazer. Se defender." Essas palavras me deram tanta força. Voltei na defensoria. A doutora Juliana me recebeu com um sorriso. "Dona Helena, soube do boletim de ocorrência. A senhora foi muito corajosa." Eu não sei se fui corajosa ou desesperada, mas eu não aguento mais viver com medo dentro da minha própria casa. Ela me explicou os próximos passos. Íamos entrar com uma ação para reconhecer oficialmente meu direito de morar no apartamento. E se o Marcelo tentasse vender, a justiça podia bloquear. Além disso, o boletim de ocorrência servia como prova da violência psicológica. "E se ele for condenado?" perguntei, sentindo um aperto no peito. "Dona Helena, ele não vai ser preso. Provavelmente vai pegar pena alternativa, vai ter que fazer acompanhamento psicológico, pagar multa, mas o importante é que fica registrado. Ele não pode mais fazer isso com a senhora impunemente." Impunemente. Essa palavra ficou rodando na minha cabeça. Passou uma semana. O Marcelo apareceu no apartamento numa tarde. Estava com cara de quem não dormia direito, barba por fazer, roupa amassada. Os meninos correram para abraçar ele. Ele abraçou, mas estava distante. "Mãe, a gente precisa conversar." Sentamos na sala. A Patrícia ficou perto, de braços cruzados. "Eu falei com o advogado", ele começou. "Ele disse que realmente a senhora tem direito de continuar morando aqui.
mesmo com a casa no meu nome, por causa de vocês terem contribuído, de ter morado tantos anos, essas coisas. Fiquei quieta, esperando. E ele disse também que o boletim de ocorrência pode me prejudicar muito, que pode virar processo, que pode... Enfim, ele respirou fundo. Eu queria pedir para a senhora retirar a queixa. E você vai parar de me ameaçar? Vai parar de me humilhar? Vai me tratar com respeito? Ele desviou o olhar. Mãe, eu não sei o que deu em mim. Eu estava estressado, com um problema no trabalho, bebendo demais. Não é desculpa, eu sei, mas... Não é desculpa mesmo, Marcelo. Você me destruiu. Me fez sentir que eu não valia nada. Me fez ter medo do meu próprio filho. Eu sei. A voz dele saiu baixa. Eu sei, mãe. E eu sinto muito. Olhei bem para ele. Era meu filho. Meu único filho. O menino que eu embalei no colo. Mas também era o homem que gritou comigo. Me chamou de velha folgada. Ameaçou me botar na rua. Marcelo, eu posso até retirar a queixa, mas não vou retirar meu direito. Essa casa, eu vou morar aqui enquanto eu tiver vida. E você vai me respeitar. Porque se não respeitar, eu volto na delegacia. E da próxima vez, não vai ter conversa. Ele assentiu com a cabeça, meio envergonhado. E tem mais uma coisa. Eu continuei. Eu não vou mais dar meu dinheiro para você. Minha aposentadoria é minha. Eu ajudo com as contas da casa, com o que for justo. Mas não sou obrigada a te sustentar. Você é adulto. Tem trabalho. Tem que se virar. Sim, mãe. E eu não vou mais ser empregada aqui dentro. Eu ajudo porque quero. Porque amo vocês. Porque amo meus netos. Mas quando eu estiver cansada, eu vou descansar. Quando eu não quiser fazer alguma coisa, eu não vou fazer. E ninguém vai me fazer sentir culpada por isso. Tá bem, mãe. Olhei para Patrícia. E você, Patrícia? Se não gosta de mim, se acha que eu sou um peso, problema seu. Mas enquanto eu morar aqui, você vai me respeitar também. Não vou aceitar mais fofoca, mais comentário maldoso, mais olhar torto, entendeu? Ela ficou vermelha, mas assentiu. Não foi um final de filme. Não teve abraço emocionado, não teve choro de reconciliação. Foi só uma conversa dura, necessária. Um limite sendo colocado. Uma mãe recuperando sua dignidade. Retirei a queixa criminal, mas mantive o boletim de ocorrência registrado. A doutora Juliana me aconselhou assim. Fica como um aviso, dona Helena. Se ele pisar na bola de novo, a senhora já tem histórico. Continuei morando no apartamento. Mas as coisas mudaram. Eu mudei. Não era mais aquela Helena que vivia na ponta dos pés, com medo de incomodar. Agora eu assistia a televisão na sala quando queria. Tomava banho demorado quando tinha vontade. Fazia comida quando tinha disposição. E quando não tinha, fazia só para mim. O Marcelo ficou mais quieto, mais distante. Às vezes eu sentia que ele tinha raiva de mim por ter reagido, por ter chamado a polícia, por ter revelado para todo mundo que ele não era o filho perfeito. Mas às vezes eu via nos olhos dele uma coisa diferente. Talvez vergonha, talvez entendimento. A Patrícia continuou fria, mas pelo menos parou com os comentários. E meus netos, meus amores, continuaram me amando do mesmo jeito. O Theo me disse uma vez: Vó, o pai disse que a senhora foi muito valente. Ele estava errado em tratar a senhora mal. Foi a primeira vez que o Marcelo reconheceu, mesmo que indiretamente, que tinha errado. Os meses foram passando, começou 2026. Eu fiz 69 anos em março. Ganhei um bolo pequeno, singelo, mas feito com carinho pelos meus netos. O Marcelo estava lá, meio sem graça. Não me deu abraço, mas deu parabéns. Comecei a fazer coisas para mim. Voltei a encontrar as amigas da época de professora. Fui no cinema pela primeira vez em anos. Me inscrevi num curso de crochê na igreja. Conheci outras mulheres que tinham passado por coisas parecidas. Uma delas, a dona Zilda, de 73 anos, me disse:
A gente passa a vida inteira cuidando dos outros. Quando fica velha, parece que vira estorvo. Mas sabe de uma coisa? A gente não é estorvo. A gente é história viva. A gente construiu essas famílias e merece respeito. Ela tinha razão. Teve uma noite, uns 6 meses depois daquela véspera de Natal horrível, que eu estava sentada na varanda do apartamento. Fortaleza à noite é bonita, cheia de luzes. Eu olhava a cidade e pensava em tudo que tinha passado. O Marcelo apareceu. Ficou ali parado, meio sem jeito. Mãe, posso sentar? Pode. Ficamos um tempo em silêncio, até que ele falou. Eu fui no psicólogo. A empresa oferece pra gente e eu nunca tinha ido. Mas depois de tudo que aconteceu, eu achei que eu precisava. Olhei pra ele surpresa. E tá ajudando? Tá. Ele me fez ver umas coisas sobre como eu tratava a senhora, sobre como eu achava que tinha direito de tudo só porque a casa estava no meu nome, sobre como eu projetava minhas frustrações na senhora. Frustrações? Eu sempre me senti um fracasso, mãe. Nunca consegui ser o homem que o pai não foi, nunca consegui dar para a senhora a vida que a senhora merecia, e em vez de tentar melhorar, eu descontava na senhora, como se fosse culpa sua. Meus olhos encheram de lágrimas. Marcelo, eu nunca pedi para você ser perfeito. Eu só queria ser tratada com amor, com respeito. Era só isso. Eu sei, mãe, eu sei. E eu sinto muito, muito mesmo. Dessa vez foi diferente. Não era um pedido de desculpas para eu retirar a queixa. Era um pedido de desculpas verdadeiro. Um filho reconhecendo que tinha machucado a mãe. Eu não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mas eu disse, obrigada por reconhecer. Isso significa muito para mim. Não sei se um dia a gente vai ter a relação que eu sonhei. Aquela relação de mãe e filho cheia de amor, de abraços, de cumplicidade. Talvez não. Talvez a gente sempre vai ter essa distância, essa ferida que não cicatriza totalmente. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi que tá tudo bem. Eu não preciso da aprovação dele para viver. Eu não preciso do amor dele para me sentir completa. Eu tenho a mim mesma. E isso já é muito. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo o que passei. A humilhação do Natal, o grito que partiu meu coração, o medo de ficar na rua, as noites chorando sozinha. Mas eu vejo também a minha reação, a coragem de buscar ajuda, a força de colocar limites, a decisão de não aceitar mais ser pisada. Tem muita mãe por aí que tá passando pelo que eu passei, morando com um filho que acha que é dono dela, sendo humilhada, sendo diminuída, sendo tratada como peso morto. E essas mães precisam saber, vocês não são peso morto, vocês são alicerce. Vocês construíram as vidas desses filhos. Vocês trabalharam, suaram, choraram, se sacrificaram. E se eles não reconhecem isso, se eles te tratam mal, se eles te humilham, você tem o direito de reagir. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de buscar a lei, buscar proteção, buscar justiça. Porque amar não é aceitar abuso. Amar não é deixar pisarem em você. Amar também é se amar. É se respeitar. É colocar limites. Eu demorei 68 anos para entender isso. Mas quando entendi, minha vida mudou. Não ficou perfeita. Não virou conto de fadas. Mas ficou digna. E dignidade é tudo. Se você tá ouvindo essa história e tá passando por algo parecido, eu quero que você saiba. Você não está sozinha. Procura ajuda. Vai na Defensoria Pública. Vai no CRAS. Vai na Delegacia do Idoso. Conversa com alguém de confiança. Não fica calada. Porque calar é morrer aos poucos. E se você é filho ou filha de uma mãe idosa, olha bem para ela. Olha com carinho. Ela não é um peso. Ela é a razão de você estar aqui. Ela te deu vida, te criou, te amou do jeito que ela pôde. E agora, na velhice dela, ela merece amor de volta. Merece cuidado,
merece respeito. Não espera ela ter que te denunciar para você acordar. Não espera ela ter que sair de casa chorando, pedindo socorro para um estranho. Acorda agora, enquanto tem tempo, enquanto ela ainda está aqui. Porque um dia ela não vai estar mais. E aí você vai olhar para trás e vai se arrepender. Vai se arrepender de cada palavra dura, de cada humilhação, de cada vez que fez ela se sentir pequena. E aí não vai ter mais volta. Eu ainda tenho tempo com meu filho. Não sei como vai ser o futuro. Não sei se a gente vai se aproximar de verdade um dia, mas eu sei que eu fiz a minha parte. Eu me defendi. Eu me respeitei. Eu escolhi a minha paz. E se tem uma coisa que eu quero que fique dessa história toda, é essa. Você tem o direito de escolher sua paz. Não importa a idade que você tem, não importa o que os outros vão dizer, não importa se é seu filho, seu marido, sua família. Se alguém está acabando com você, você tem o direito de dizer chega. Naquele Natal, eu perdi o filho que eu achava que tinha, mas finalmente encontrei a mulher que eu precisava ser. Se essa história te acordou por dentro e te deu coragem para colocar limites, comenta, eu escolho minha paz. E compartilha esse vídeo com outra mãe que precisa ouvir isso hoje.